Olá, eu sou a Vicia. E eu sou a Sama. E essa é a terceira temporada do Madonna Vicia Podcast. Estamos aqui para provar que a Madonna vicia. E vicia muito. Do I know you from somewhere? Why do you leave me wanting more? Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar o nosso último programa desta temporada. É, pessoal, esse é o último programa da terceira temporada. A terceira temporada tá chegando ao fim. Ao fim, finalmente para alguns, tristemente para outros. It's so sad that it have to end. E, gente, é um tema que vai ser muito legal, vai ser muito bonito. Eu acho que vai ter muitos ouvintes que irá identificar com esse programa, porque Madonna, que é a razão deste podcast existir, é conhecida como a rainha das pistas, da animação, da dance music, da house music, da música eletrônica, blá blá blá. Mas tem um outro lado de Madonna que muitos fãs gostam também, que é quando Madonna nos emociona, independente do tipo de música ou de estilo, porque a emoção, ela tá ligada ao que a gente sente. Então, independente do ritmo da música, ela nos emociona de alguma forma. Sendo assim, gente, o programa de hoje é Músicas de Madonna que nos fazem chorar. Começa com a Vicia. Vamos embora. Essa música, pra mim, ela é visceral. Ela mexe muito comigo, sempre mexeu. Eu já falei disso em outros programas. E eu acho que o trecho que mais mexe comigo é esse aqui. Maybe someday, when I look back, I'll be able to say, you didn't mean to be cruel, somebody hurt you too. Que é um trecho de O Father. Talvez algum dia, quando eu olhar para trás, eu serei capaz de dizer que você não queria ser cruel e que alguém te machucou também. Eu correlaciono muito essa letra com a minha relação com meu pai, que faleceu há quase 15 anos. E, nossa, essa música sempre mexeu comigo desde a infância. Desde quando foi lançada. Me faz chorar até hoje. É um clipe que eu não gosto de ver, uma música que toda vez que eu escuto me emociona e pelo menos com os olhos marejados eu fico. Uhum. Acho que eu peguei pesado logo de começo, né? Não, eu sabia que você ia escolher essa música, tanto é que eu não coloquei, ela é uma música que mexe comigo. E nas nossas coincidências inconscientes, a música que eu escolhi eu considero como uma irmã dessa música. Eu posso falar ou você quer falar mais alguma coisa de O Father? Porque eu acho que você já disse tudo, assim, Não, pode falar. Tem música que eu vou falar bem mais. Essa, como eu já falei bastante, eu já falei muito de O Father. Acho que no episódio de Like a Prayer, música subestimada. Like a Prayer, isso. Quem quiser saber mais. Nossa. Música subestimada, não. Eu já falei em mais algum episódio. Então eu quis falar menos. O da entrevista. Tá. Verdade. Mas esse é só para os apoiadores. Isso. Bom, gente, eu escolhi a música que eu considero, eu linko diretamente essa música, acho que não só eu, todos os fãs. Mother and Father, versão Reinvention Tour. Essa música é composta por Madonna e Mirwais e ela faz parte da segunda parte do American Life. Se você ouviu o nosso programa sobre o American Life, sabe por que eu divido o álbum em duas partes. E por que eu gosto dessa versão? Eu me emociono com a versão da Tour de 2004 por ela ser diferente. Ela é mais acústica, mais lenta que a versão álbum, né? E Madonna, ela interpreta divinamente. Eu acho lindo quando ela repete copiosamente I got to give it up, I got to give it up, I got to give it up, I got to let it go. Aquilo aí é de matar. Ou mother ou father, I got to give it up, né? Ou mãe ou pai, eu tenho que desistir, eu tenho que esquecer. É uma dor emocional muito grande e eu sempre gostei dessa música e hoje em dia ela mexe mais comigo até, essa questão da mãe. Eu tenho tudo que é relacionado à figura materna, eu tenho questões assim, eu acho muito bonito e muito triste ao mesmo tempo, porque eu também não romantismo a maternidade, mas
quando ela fala que eu tinha uma mãe e era bom, exatamente o que eu sinto hoje em dia. Porque a minha mãe tá viva, mas a minha mãe não tá aqui. Eu já falei em alguns programas que a minha mãe tem Alzheimer, minha mãe não lembra de mim. Então, assim, coisas que a gente quer conversar, que eu quero conversar com ela, que eu quero contar com ela, não existe mais isso. Então, enfim. O que eu também acho bonito nessa versão da Reinvention Tour é porque ela colocou Intervention, que é a música que ela fez pro Rocco, e Madonna disse na época que ela queria, apesar de tudo, que aquela versão deveria terminar com uma resolução positiva. Por isso que ela escolheu Intervention, a música, né, como eu disse, que ela fez pra Rocco. Uhum. Porque todo mundo aqui sabe, o Rocco, ele teve um nascimento um pouco prematuro, não tão prematuro, mas foi prematuro. Madonna teve placenta prévia, Madonna podia ter morrido, foi uma gravidez bem complicada. E Madonna escreveu, eu quero salvá-lo, né? I got to save my baby because he makes me cry. Então, realmente, se você vê o que ela fala, que ela tem que desistir de encontrar alguém para ela cuidar, né? E se vocês verem, realmente casa muito bem Intervention com Mother and Father, porque em Intervention ela faz isso, que ela quer salvar Rocco, né? I got to save my baby because he makes me cry, né? Eu tenho que salvar meu bebê porque ele me fez chorar. Aí agora, gente, vou só fazer uma gracinha, né? Porque o clima pesa. Quase que Madonna estragou esse momento pra mim. Essa versão que eu acho belíssima é a versão que eu mais escuto. É uma versão que toda vez que é a mesma situação da Vicia. Toda vez que eu escuto, meu olho enche de lágrima. Madonna pensou, gente, em colocar na Reinvention Tour nada mais nada menos que Take a Bow. Sim! Isso mesmo. Take a Bow seria a música que ia entrar no meio de Intervention. Só que Madonna pensou bem, de Intervention não, de Mother and Father. Só que Madonna, graças a Madonna Mãe, pensou, refletiu e viu que não, eu vou colocar a música que eu fiz pro meu filho. Mas qual a correlação que ela ia fazer com Take a Bow? Eu acho que a despedida. Porque Take a Bow é uma música de despedida, né? Tá. Então, eu não sei qual parte da música que ela ia colocar, entendeu? Mas ainda bem. E a minha tristeza, que eu já falei aqui, é que eu sonhava em ver essa música ao vivo. A única chance que eu tive, Madonna cortou, que foi na The Celebration Tour em Rio. E, enfim, eu fiquei a ver navios. E é isso. Passamos para Vicia. Essa música aqui é uma paulada e ela também me faz chorar. Logo no começo ela já impacta até... Eu vou falar a tradução, acho que é mais fácil. Menina, não se esqueça do rosto dela, rindo enquanto enxugava as lágrimas, quando era ela quem sentia toda a dor. Promise to try, né? Logo o primeiro refrão. Little girl. Don't you forget. Gente, eu acho isso tão visceral. Menina, não se esqueça do rosto dela, rindo enquanto enxugava suas lágrimas, quando era ela quem sentia toda a dor. E... eu faço isso, uma correlação também com às vezes, estresse, problemas graves, né? Que eu tinha quando a minha filha era pequena, mas na frente dela eu estava sempre sorrindo, como se estivesse tudo bem. Aí eu fico imaginando a mãe da Madonna, né? Com câncer, quase morrendo, mas fingindo pra filha que estava tudo bem. Uhum. Aí depois tem um outro trecho que tem outra paulada, né? Será que ela me vê chorar quando eu tropeço e caio? Ela ouve minha voz à noite quando eu chamo? Enxugue todas as suas lágrimas, vai ficar tudo bem. E a Madonna sempre teve muito isso, né? A força que ela sempre demonstrou, né? Uma espécie de orgulho ferido. E parece que ela tá tentando se autoconsolar, né? Nessa parte, né? E ensinar a si mesma a seguir em frente, lidar com a perda que nunca foi realmente superada por ela. E aí... mais uma vez fazendo correlação com a minha vida, eu imagino, a mãe dela morreu, ela tinha 5 para 6 anos. Aí eu fico pensando, meu pai faleceu há quase 15 anos, e tem hora que parece que ele nunca existiu. E é muito triste, dá um vazio absurdo pensar nisso. Tem hora, muito raramente, eu sinto a presença dele quase que física, mas... muitas vezes eu sinto um vazio, assim, de não me lembrar direito da voz. E ela fala muito disso na letra de Promise to Try, para não esquecer a voz, não esquecer o sorriso, o olhar, né? Que ela... Don't to forget the past, não esqueça o passado. Ela fala isso várias vezes e mais uma vez eu correlaciono, né? Porque eu acho que quando uma pessoa se vai, pior do que o acontecimento em si, que vai acontecer com todo mundo, é uma coisa que não dá para evitar, é a pessoa deixar de existir para as pessoas com as quais ela conviveu.
é uma segunda morte. Então, cara, puta que pariu. Essa letra também me pega muito e toda vez que eu escuto também eu fico emocionada por causa da letra. Bom, a minha segunda música é uma música fúnebre, composta em acordes menores. E eu estou falando de Frozen. Ela é uma música, pra mim, ela soa ela é bonita e triste, né? Aliás, eu amo músicas tristes. E Frozen foi composta por Madonna e Patrick Leonard, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? E foi produzida por Madonna, William Orbit e Leonard. Madonna já disse que, ao contrário ao que muitas pessoas pensam, a música não é sobre uma relação amorosa de casal. É sobre tudo que ela passou a questionar em sua vida após o nascimento de Lola. E algo como sair de si mesma e ver o mundo de uma perspectiva diferente. Então, sim, Frozen pode ser interpretada como Madonna falando com ela mesma, e eu tenho esses questionamentos. Eu acho ela bem filosófica, essa música. A parte do break, né, aquele instrumental. Gente, aquela parte ali pra mim, vocês não entendem o que é aquilo ali pra mim. Tem vezes que eu fico escutando só aquela parte, assim, repetidas vezes, sabe? E já que a gente tá falando dessa relação de questão de pai e mãe, coincidentemente, isso eu já falei num programa. É a música de Madonna, uma das músicas de Madonna que meu pai mais gosta. E eu lembro até exatamente a primeira vez que ele ouviu, eu fui pra minha cidade no interior, não sei se era um final de semana, se era um feriado, e eu estava ouvindo e ele parou na sala, ele falou assim, nossa, que música bonita. E meu pai eu não sei se eu já comentei aqui também, meu pai também ele tem formação musical. Ai, que tudo. Aí ele falou assim, nossa, mas que música bonita. Inclusive, eu iniciei falando exatamente pra dizer, ela é fúnebre, composta em acordes menores, quem é que tá cantando? Eu falei, Madonna. E ele assustou, porque a voz de Madonna tava diferente, né? A gente sabe disso, a própria música ela era diferente também. Então, eu acho que Frozen é uma das músicas mais introspectivas de Madonna, na minha opinião. E eu amo tudo relacionado da estética do clipe, a música, o que ela falou a respeito da música, a letra. Então, assim, Frozen, ela mexe comigo, não à toa, é a minha música preferida do Ray of Light. E é isso. Ai, esse programa aqui tá ficando emocionado demais. Meu Deus, eu sei que o título fala disso, né? Músicas de Madonna que nos fazem chorar, mas eu não quero chorar na gravação, não. Então tá. Vou para uma mais alegrinha. Like a Prayer. E eu não vou descrever tudo que a gente já descreveu no programa especial sobre o álbum Like a Prayer. Quem quiser, escuta lá. Eu peguei só um trechinho, tá? Eu fiz isso com todas as músicas. Música que eu nunca falei, eu tô falando mais. E músicas que a gente já descreveu em algum programa, eu peguei só um trecho dela, né? It's like a dream, no end and no beginning. You here with me, it's like a dream. Let the chore sing, né? É como um sonho. Não tem fim, não tem começo. Você está aqui comigo, é como um sonho. Deixa o coral cantar. Por que eu peguei esse trecho? Porque toda vez que Madonna canta Like a Prayer, eu penso, principalmente lá no show da MDNA Tour, que eu tava bem na frente dela, esse trecho foi muito literal pra mim, né? Você tá aqui comigo e é como um sonho, deixa o coral cantar. E aí o coral começa a cantar, eu comecei a pular feito louca, e foi muito mágico. Mas falando da letra, sempre teve aquela coisa, né, de algumas pessoas verem com duplo sentido. Eu vejo como uma entrega total pra oração. Nessa época a Madonna ainda era católica, e todas as descrições que nós falamos lá no episódio sobre o Like a Prayer levam a isso, né? É um momento de êxtase, de entrega, de você tá tão ali absorto pela oração, pela sua fé, que isso te leva a um êxtase. Eu não vejo nada carnal quando fala, eu tô de joelho e vou te levar lá. Pelo amor de Deus, não deturpem isso. Porque na época, o contexto, não tem nada a ver com isso, tá? Pelo menos na minha opinião. Sim. Like a Prayer também tá na minha. Mas pode terminar que aí eu falo o que eu coloquei. Não, esse trecho pra mim tem um outro trecho que me pega muito também. A vida é um mistério e todo mundo deveria ficar sozinho. E isso eu acho
Meu Deus. É muito forte, né? E por mais que a gente tenha companhia, no fundo a gente sempre se sente sozinho. Em algum Sim. momento do dia, a gente sempre se sente sozinho. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha capacidade de me ler assim. O que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, então, e o que eu tô precisando, principalmente. Então, nisso eu sinto uma solidão, sempre senti uma solidão profunda. Uma coisa assim, desesperadora, que parece que ninguém me compreende. Então, esse trecho também me pega muito. Pode falar, Sama. Não, sim, é essa questão do não pertencimento, às vezes, sabe? Eu me sinto isso, eu me sentia sempre. Tem hora que eu fico assim, gente do céu, mas o que eu tô fazendo aqui? Porque é muito louco isso. E é um existencialismo puríssimo isso. A vida é um mistério, todos deveríamos estar sozinhos. Gente, pra mim, Like a Prayer tava na minha lista, mas lá na frente, né? Ela me emociona porque pra mim ela é linda, né? E pra mim, gente, sempre a minha interpretação foi Madonna cantando pra mãe dela. Porque ela fala de Deus, mas em alguns momentos ela fala no feminino. Você é uma musa pra mim. Sim. Musa, você é uma musa pra mim, entendeu? Você é um mistério, você é uma musa pra mim. Aí eu lembro daquele filme que eu gosto muito, um filme de terror que é baseado num jogo, Terror em Silent Hill, que tem uma das frases que eu acho mais belíssimas, que é: mãe é Deus aos olhos dos filhos, né? E eu sempre linko essa frase à Madonna. Like a Prayer. Desde que eu vi o filme em 2006, na hora que eu lembro de eu estar no cinema, de eu ver essa frase, e eu linkei a Madonna. E aquela coisa, pode ser tanto o Deus benevolente quanto o Deus vingativo. Porque aquela coisa que eu disse, no romantismo a maternidade. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu acho que sim, é uma música. Você pega de dedicatória, esse álbum eu dediquei pra minha mãe, quem me ensinou a rezar. Eu não sei, pra mim era uma conversa, pelo menos essa parte, pra mim, ela tava pensando na Madonna mãe, sabe? E outro momento que me emociona demais, gente, é na versão álbum, tá? Quando chega em exatamente 2 minutos e 55, eu até sei o minuto exato, é quando a Madonna volta exatamente pro estrofe inicial, Life is a mystery, e o coral já surgiu, a guitarra e o baixo crescem, e no clipe é exatamente a parte que ela começa a dançar em frente às cruzes pegando fogo. Gente, pra mim, inclusive, acho que eu já falei isso num programa, pra mim é a maior imagem da história da música pop. Pra mim é exatamente esse momento. É Madonna dançando em frente às cruzes pegando fogo. Então, ninguém repetiu isso da mesma forma pra mim. Nem a própria Madonna repetiu isso pra mim da mesma forma. Então, a música e o vídeo em congruência assim, total. Então, sabe, Like a Prayer é destruir, gente. É maravilhosa. É um hino. Enfim, é um hino e Madonna, obrigada! Obrigada por ter nos dado essa música. Bom, então eu vou para minha terceira. Eu posso falar? Pode, claro, é tua vez. Bom, gente, essa música é uma música de fim de relacionamento ou uma música sobre fim de ciclos de forma geral? É uma música composta por Madonna, Damien Legacy, Nick Young, produzida por Madonna, William Orbit e Mark Spike. E é a música que fecha o álbum Music, de 2000, estou falando de Gone, que pra mim é a música que tem uma das frases mais honestas, lindas, crua de Madonna, que é: por que eu ficarei triste por algo que eu nunca tive? Nada é igual a nada. Gente, nossa, sabe, essa frase, assim, me dá puta que pariu. Em várias coisas na minha vida, eu pego essa frase, sabe? Tipo, escolhas, coisas que não deram certo, segue em frente, tá? Nada é igual a nada. Ponto. E, enfim, eu sempre fico pensativo quando escuto a versão ao vivo na Drowned World Tour. Tem um piano que foi introduzida, nossa, que também destrói, sabe? Então, enfim, gente, Gone. Gone, pra mim, uma das grandes músicas de finalização de álbum. Fim. Pra não ficar só no passado, eu peguei uma música do último álbum de Madonna que realmente mexe muito comigo. E a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito emocionada. Na primeira vez que eu escutei, eu fiquei muito emocionada e chorei com a letra. Hoje, às vezes eu fico pensando, será
Mas, bom, ela já me fez chorar, então ela tá aqui na lista. Essa música, gente, é um manifesto de empatia e identidade. Basicamente, ela diz, se um grupo é perseguido, eu me coloco no lugar dele. Ela fala contra homofobia, racismo, pobreza, desigualdade, exploração infantil, ódio religioso, violência contra as mulheres, opressão de povos e culturas. Aí, quando ela diz, eu serei, não é literal, mas é um símbolo de solidariedade. Tipo, eu vou me colocar do lado dos injustiçados, dos descamisados, lembrei de Evita. Minorias. Das minorias. A injustiça contra o outro, né, também me atinge. É a empatia, né, gente? Que muita gente hoje em dia não tem. E aí, eu acho que tem uma frase que resume tudo, né? O mundo é selvagem, o caminho é solitário. Quem não sabe ainda, eu tô falando de Killers Who Are Parting. Aí, quando ela fala o mundo é selvagem, o caminho é solitário, ela tá dizendo o mundo é cruel, violento e injusto. E eu tenho que fazer o que é certo, e muitas vezes o que é certo é solitário. Né? Que é ficar do lado das minorias, que é ter empatia. Isso exige coragem, não só empatia, exige coragem. Aí, tem uma coisa que a Madonna sempre fez, que foi dar a cara pra bater. E comprar causas que nem são dela. Às vezes ela posta umas coisas que me irritam. Sim, ela posta umas coisas que me irritam. Mas, no fundo, isso acaba sendo uma grande verdade, né? Ela sempre tenta defender as minorias. Mesmo que, às vezes, de forma errada. E aí, tem uma coisa que ela pergunta logo no final. Você sabe quem você é? E até quando nós vamos aceitar isso, né? Então, ela chama a gente pra se envolver, para ter coragem, para tomar a frente de minorias, de situações, enfim. Eu acho uma música assim, muito reivindicativa. Então, é essa conexão que a Madonna conseguiu criar comigo, não sei se com você aí que tá ouvindo também, Comigo criou. que sempre me prendeu a ela, porque é tudo muito visceral, muito verdadeiro e requer muita coragem. É isso. Eu acho essa frase, o mundo é selvagem, o caminho é solitário, ele até conversa com a primeira frase de Like a Prayer, né? A vida é um mistério, todos deveriam estar sozinhos. Sim. E eu tenho um amigo que ele tem no WhatsApp desde que saiu o Madame X. Ele tem essa frase, é a frase do WhatsApp dele. O mundo é selvagem, o caminho é solitário. Beijo. Não vou falar quem que é, porque eu não sei se ele gostaria que eu falasse isso. Ele é ouvinte do programa. Então, eu acho essa frase linda. Linda, linda, linda mesmo. E eu acho essa música também a que mais conversa com a música portuguesa. Assim, você escuta ela, na hora que ela começa os primeiros acordes, você fala assim, caramba, isso aí é música portuguesa. Então, eu achei que Madonna realmente ela foi sensacional nisso. E voltou a entregar músicas bonitas, lindas, letras lindas, letras que mexem. Bom, gente, a minha próxima música, já vou falar de cara, é Miles Away, a versão ao vivo, composta por Madonna, Timbaland, Justin, Nate Hills, blá blá blá. A música fala do final de relacionamento de Madonna e Guy Ritchie, ele sabia, ela gravou antes de assinar o divórcio, mas por que ela me faz chorar? É porque, gente, eu acho a música, ela tem uma letra muito bonita e eu tô longe de Minas há 13 anos, né, dos meus amigos, familiares, e ela me lembra muita coisa da minha relação com essas pessoas. Essa coisa da distância, entendeu? Essa coisa de você falar, quando você tá longe, você fala mais coisas que você sente por aquelas pessoas do que quando você tá próxima delas. Então é uma música que é meio que um conflito, assim, comigo. E por que eu escolhi a versão ao vivo? E essa parte eu fico muito emocionada, que me dá... Sério, gente, é porque a Stick and Sweet Tour foi a primeira turnê que eu vi Madonna ao vivo. E no primeiro show, assim, eu estava muito perto do palco, eu fiquei em frente àquela bolota da passarela. E ela estava ali. E eu lembro que no final, quando ela para de cantar e ela deixa o público cantar, e fica o público falando so far away, so far away. Gente, aquele Maracanã inteiro cantava aquilo. E eu lembro que eu olhei pra trás, gente, eu pensava assim, caramba, a minha cidade natal, 70 mil pessoas, mas tinha mais gente, tá aqui dentro. E tá todo mundo sentindo isso com ela.
E ela tá fazendo isso com a gente, entendeu? Então, era muita gente que chorava perto de mim. Eu chorava, a gente ria. É uma coisa assim, gente. Olha, a sensação do que o Madonna nos shows dela fazem comigo é ser uma coisa que eu não tenho explicação. Igual eu falo, por mais raiva às vezes que a gente sente e tal, o Hard Candy não era meu álbum preferido de Madonna, nunca. Assim, aliás, foi uma grande decepção, mas foi a turnê que eu pude vê-la ao vivo. Então, e aquela coisa, as músicas ao vivo ficaram muito boas, e Miles Away, nossa, gente, enfim, eu acho linda. Se vocês nunca prestaram atenção nessa música, prestem atenção, porque a letra dela eu fico pensando o que reverberava na cabeça de Madonna. Dela saber que uma coisa chegou ao fim e mesmo assim ela ainda queria continuar, sabe? Enfim, é isso. Nossa, gente, será que a gente aguenta gravar até o final? Caramba! Ufa, que programa é esse? Mas vamos lá. Essa música fala sobre um relacionamento instável, intenso e emocionalmente muito desgastante. Aí eu fiquei pensando, né? Quem já não passou por isso? Eu já. E essa música eu vi ao vivo na Stick and Sweet Tour. E era uma das músicas que eu queria muito ver ao vivo, né? Aí ela fala de amor forte, desejo, dor, confusão, insegurança, sempre no limite. Eu tô falando de Borderline. Ah, que sensacional. Amor que atrai e machuca ao mesmo tempo. E sempre existe gente assim, né? Que demonstra amor, mas depois se afasta. Cria um ciclo bom e depois gera esperança e depois frustração. E é uma sensação enlouquecedora. Porque a gente não sabe onde está pisando, né? Aí, quando ela fala You just keep on push my love over the borderline, você continua testando os meus limites emocionais, né? Você continua me puxando para o limite. Nossa, isso me lembra muito o meu passado e uma pessoa com quem eu convivi. Mas, ainda bem que essa pessoa não afetou o meu gosto pela música. Inclusive, na Stick with Street Tour, eu já não estava mais com essa pessoa há muito tempo, mas quando eu vi Borderline, foi inevitável lembrar dessa pessoa. Nossa. Espero, pessoa, que você não escute o podcast, porque eu não quero te dar esse gostinho. Mas é alguém que me puxava pro limite, sabe? E é isso. Mas antes disso, eu já gostava de Borderline. Após isso, eu continuo gostando de Borderline, e é isso aí. Borderline, ela é linda. Ela é linda, é a típica música que ela engana, exatamente. Às vezes você tá escutando, você acha que é aquela típica baladinha, aquela musiquinha assim, você dançar nos anos 80 e tal, blá blá blá, e você começa a prestar atenção na letra e vem na sua cara. Ela é muito intensa. Muito intensa. Principalmente quando a gente passa pela situação e se identifica, né? Bom, gente, essa música, ela não é uma música composta por Madonna, mas o que ela fez interpretando essa música... Meu Deus, eu estou falando de Lament, versão da Reinvention Tour, Lament, do musical Evita, né? Que é a música que no filme a Evita está cantando no seu leito de morte, né? Madonna na cadeira elétrica. E não é por isso que ela me faz chorar, né? Porque ela estava morrendo, né? É a forma honesta, lírica, afinada que Madonna deu ao interpretar aquela música, porque ela realmente estava lamentando o fim da vida dela. E aquela frase que ela fala, que ela viu as luzes brilhar em seu caminho, mas que rapidamente elas estavam indo embora. Gente, isso é muito triste, assim, e ela vai apagar, ela vai morrer. E para quem sente isso, às vezes, que você é apenas uma fagulhinha no mundo, em alguns momentos, Lament pega. Então, assim, já teve vezes, caramba, falei, apagou. E aí? O que você faz? Você tem que seguir, você tem que continuar, não tem o que fazer. Então, e a interpretação de Madonna, gente, presta atenção na forma que ela canta. No filme dor. Também. Eu lembro que ela canta no filme chorando. Também, Nossa. Sim. E ela deixa até a voz, alguns momentos mais rouca, mais chorosa. Ela merecia o Oscar só por essa cena. Nossa, é de matar. E, enfim, gente, é isso. Eu vou pra uma mais alegre agora, porque eu tô entrando em depressão com esse episódio, gente. Madonna, sua cretina. Dress You Up, tá?
Linda. Por que A que música eu me fez ser fã. por que que eu coloquei aqui? Tem o comecinho da letra, né? Que ela fala: você tem estilo, é o que todas as garotas dizem. Lençóis de cetim e luxos tão refinados. Aí, gente, agora eu tô pensando que a Madonna tem feitiço, né? Tinha feitiço com lençóis de cetim. Tem várias músicas que ela fala em lençóis de cetim. Ela fala em Material Girl, ela fala em Dress You Up, ela fala em Express Yourself. Express Yourself. Ela tinha um verdadeiro fetiche por lençóis de cetim. Aí, todos os seus ternos são feitos sob medida em Londres, mas eu tenho algo de que você vai gostar de verdade. Vou te vestir com o meu amor. É tão lindo, é tão inocente, é quase infantil, né? Como eu era nessa época, né? E essa Madonna crédula me emociona bastante. Porque é uma Madonna que não existe mais. E eu também não sou mais crédula assim. Mas é aqui. Eu já falei em algum episódio, eu não me lembro qual. Eu colocava Dress You Up no. Eu tinha fita cassete, colocava pra escutar e saía pra andar de bicicleta na rua. E eu me sentia assim como voando. Era uma coisa tão, tão inocente também. E eu lembro que eu gritava o refrão e o povo passava e ficava olhando, que menina louca. Então é isso, me lembra essa inocência quase infantil, porque quem é que se contenta em ser vestido só com amor, né? Hoje em dia. Isso é tão adolescente, né? Ai, era pra ser um momento alegre, também não tá sendo. Mas é igual eu falo, assim, porque Dress You Up pega pra mim exatamente a música que eu vou falar. Eu desconfio que você também vai falar dela. Mas é porque mexe muito com a minha memória afetiva. E é aquela coisa que até o Daniel, no programa do Confessions, falou: você competir com a memória afetiva é muito difícil. Sim. Porque é a memória afetiva. Então, gente, essa música, Rain, versão álbum, versão The Girly Show. Não coloquei. Não? Não. Que bom. Então, vai ficar inédita pro público, assim, inédita, não vai ficar repetido, mas vamos lá. Eu me recordo que quando eu ouvi o Erótica, no final de 1992, foi a balada que mais me pegou. E eu e a minha irmã, gente, só pra vocês entenderem que às vezes eu falo de alguma irmã, que eu já falei mal de uma, não é a mesma. Lá em casa nós somos 4 filhas, tá? Só pra vocês entenderem. Então, a minha irmã, que eu era mais próxima, a gente passava, gente, era o tempo todo cantando Rain, né? Fazendo as vozes, trocando a tônica pelas terças, a quinta, a gente já cantava em coral, a gente já tinha esse envolvimento, de certa forma, com a música, então a gente identificava. E na parte que Madonna falava no meio, que se você ouvir de fone, ou se você prestar atenção, um fone fala uma coisa, o outro fone fala outra, a gente brincava, a gente invertia isso. E que bom que o álbum vinha com letra, né, gente? Pra não ficar no enrolation, né? E quando a gente viu no The Girly Show, né, Nick Donna e todo aquele trabalho vocal, gente, aí que a coisa, assim, explodiu pra nós duas, né? E a gente, nossa... Vocês ficavam fazendo dueto. Exato. E eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Gente, Nick e Donna, o que elas faziam vocalmente, que eu falo que elas não são backing vocals comuns, isso não é uma forma pejorativa que eu tô falando, chamar comum, gente, porque quando você vê, geralmente, backing vocals, você vê aquela coisa de fazer terça, quinta, não. Nick e Donna, o programa da Nick Donna, a gente fala muito disso, enfim. Eu aprendi muito mais com Nick Donna do que com muitos professores de canto que eu tive. Com os professores de canto, eu aprendi técnica. Com Nick Donna, eu aprendi que eu podia usar. Que eu não precisava seguir a cartilha certinha. Nesse sentido. Rain, ela é uma música que ela melodicamente ela é muito bonita, ela é uma música esperançosa, mas ela é contida, se vocês repararem a letra dela. E ela remete muito, aqui é completamente a Sama na memória afetiva. É a minha adolescência, a casa dos meus pais, a minha irmã, me remete ao interior, os meus primeiros anos na música, e eu sinto muita saudade dessa época, sabe? Era quando eu não tinha todo o conhecimento de mundo que eu tinha hoje, e eu acho que eu não era tão... enfim... É isso. Eu não entendo por que a Madonna, com os anos, foi colocando essa música como uma música de perda dos amigos. Eu tô falando de Live to Tell. É a minha próxima. Porque, pra mim, o tema central dela é violência doméstica. Pra mim, tá implícito que ela tá falando de violência doméstica. Eu vou explicar por quê.
Na época em que a música foi lançada, ela estava casada com Champagne, todo mundo sabe disso. Aí depois surgiram os relatos e as acusações de relacionamento abusivo, com os episódios de violência física e psicológica. A Madonna, na época, não confirmou detalhes explícitos na letra, mas reconheceu que a música refletia sentimentos reais de medo, segredo e sobrevivência. Aí tem frases assim como "Hope I live to tell the secret I have learned", né? Eu espero que eu viva para contar o segredo para contar o que eu aprendi com esse segredo, né? Aí depois ela fala "Till then it will burn inside of me", né? Que para mim soa como alguma coisa que tá queimando dentro dela, que tá muito viva dentro dela, mas ela não pode falar, ela não pode contar esse segredo. E parece algo assim muito traumático. Para mim tem tudo a ver com as violências domésticas que aconteciam, né? Com as coisas que o Sean fazia. Mas você acha que nessa época ela já acontecia? Que nessa época eles estavam na lua de mel. E a música foi feita pro filme, né? Então, peraí, eu vou chegar lá. Caminhos... Ah, tá. Mas eu acho que sim, porque eles sempre... Eles tinham um episódio de violência, ele tampando o rosto dela o tempo todo. Ah, é. Por As causa dos agressões fotógrafos. Sim. Exatamente. E na época da gravação do True Blue, ele ficava levando e buscando ela no estúdio. Isso é muita possessividade. A gente Mas falou, ela a gente amava até isso, né? Fala isso não, no a programa, gente falou sobre isso no episódio de Champagne. Ela amava, mas tinha uma certa ironiazinha ali, né? Esse excesso de controle, de proteção. Eu ia falar possessão também. E ela estava no auge, né? Da fama, sob muita pressão da mídia. E será que naquela época falar de abuso não podia destruir a imagem dela? Afetar a carreira dela? Porque ela sempre pagava de fodona, né? De eu sou mais eu, essa força que ela sempre demonstrou, né? E em outros momentos a gente sempre viu muita fragilidade dela. O livro do Chris me abriu muito a cabeça para isso, que a Madonna não era tão autossuficiente assim, que ela não era tão ousada e corajosa. Então, eu não tinha despertado até ali. Hoje. Aí depois eu comecei a analisar o jeito dela nas entrevistas e em tudo quanto é lugar. E eu falei, gente, ela realmente não é assim tão forte como eu achei que ela fosse. Então, de repente, ela temia isso, né? De cortar, né? Entre aspas, aquela imagem de fodona que ela tinha. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha aquele segredo guardado dentro dela. Aí, analisando a letra, tem uma outra coisa que me fez pensar nisso. Se eu viver para contar o segredo, terei outra chance? Então, aí eu fiquei pensando, falar pode libertar, mas também pode custar caro. Aí, falando do filme, eu fiz uma pesquisa sobre o filme. A música foi escrita para o filme At Close Range, que era estrelado pelo Champagne, que fala de violência... Caminhos Violentos, isso. O nome no Brasil é Caminhos Violentos, inclusive. Fala de violência, traição e relações familiares tóxicas. Tudo a ver com Madonna. Aí, eu acho que mesmo ela sendo trilha sonora do filme, a Madonna se conectou emocionalmente com a letra. E ela sempre tratava das letras dela como uma coisa mais pessoal. E ela sempre teve essa de sair pela tangente quando as pessoas perguntavam muito. Pode ser ou pode não ser, né? Sem deixar muito claro se era sobre ela ou não. Mas, gente, para quem acompanha a carreira dela há muito tempo, eu me lembro que o começo do livro da Lucy O'Brien, ela fala isso. Se você quer conhecer a Madonna, preste atenção nas letras dela. É uma das primeiras frases do filme da Lucy O'Brien. Do livro. Do livro, filme. É que eu tô falando do filme. É uma das primeiras frases do livro dela. Se você quer conhecer Madonna, preste atenção nas letras dela. Porque elas são praticamente autobiográficas. Madonna falou que Live to Tell foi a primeira música séria que ela escreveu. Ela falou isso. É engraçado que ela já deu vários significados. Ela já falou que era sobre abuso sexual. Ela já falou que era sobre você se perder no mundo. Aquela coisa, né? Que você falou. Madonna sai pela tangente. Sim, sempre. Eu acho que a conexão que ela fez na turnê da The Celebration foi porque o Martin, o amigo dela, morreu exatamente quando ela saiu em turnê, ele já tinha morrido, né?
E ela, no show que ela fez em prol, que ela doou todo o dinheiro para Unfair, que é aquela entidade que, né, pesquisas da AIDS, né? Madonna sempre foi uma das pessoas que ela sempre fez isso. Ela dedicou para ele essa música, exatamente nesse momento, no show. Então eu acho que como a The Celebration Tour ela fez essa viagem, ela lembrou desse momento, eu vejo dessa forma. Ou então aquela coisa, pelo True Blue ter sido o álbum que ele morreu, porque ele morreu em novembro, acho que foi novembro de 86, né? Tanto é que no clipe de True Blue ele estava nos bastidores, é a última foto dos dois juntos, na gravação do clipe da música True Blue. Eu acho uma música foda, assim, realmente, quando ela fala que foi a primeira música séria, assim, quando a gente conhece a Madonna desde do primeiro álbum, né, passando por Like a Virgin, e você chega no True Blue. Muita gente gosta de falar que o Like a Prayer é o divisor de águas na carreira de Madonna, e eu não concordo. Eu acho que foi o True Blue. Claro que o True Blue tem coisas que são bem datadas, e tem músicas que não deveriam estar lá, né, mas, e isso vai ficar para outro programa. Aliás, algumas eu já falei. Também, se alguém já prestou atenção aí, vai saber do que eu tô falando. Mas eu acho True Blue pesadíssima, gente, sabe? E eu acho que desde aquele início da música, sabe? Eu lembro, eu pequenininha, lembro daquela coisa que a gente ainda tinha que virar o disco, né? Live to Tell era exatamente a música que acabava o lado A do disco. E eu lembro que quando começava aquele tom, tom, aí começava, puta que pariu, gente. E o break dela, a ponte dela, na verdade, que foi criação de Madonna, tá? O Patrick Leonard, ele deixa isso muito claro. Ele falou, eu cheguei com a música instrumental pra ela colocou a letra, mas a ponte foi tudo construção dela. E, enfim, eu sou feliz de ter visto ela ao vivo, porque é uma música que, infelizmente, Madonna só cantou 4 vezes ao longo de carreira, de 40 anos de carreira, né? Na Rosette Girl Tour, Blonde, que ela cortou, na verdade, Confessions e agora The Celebration Tour. Não sei se ela voltará a cantar essa música. Eu acho que é uma música que mexe com ela, de certa forma, né? E é isso. Fique aí, deem a opinião de vocês, gente. O que vocês acham que é Live to Tell? Live to Tell mexe com vocês também, que eu acho que foi a música que a gente mais desenrolou aqui, foi Live to Tell. Né? Então, eu vou falar a minha, porque aí a gente deu match nessa. Bom, gente, a próxima música é I Want You. Já vou falar de cara, não é uma música de Madonna, né? É uma música de Leon Ware e Arthur T. Boy Ross. A produção dessa versão foi de Madonna, Patrick Leonard e Massive Attack. E foi uma regravação para o álbum de tributo a Marvin Gaye. Olha, gente, para mim a versão de Madonna destrói qualquer coração. Para mim é melhor do que a versão do Marvin Gaye, tá? Eu desafio os nossos ouvintes a dizer que nunca passaram pela situação do clipe de I Want You, de esperar o telefonema de alguém que você tá muito afim, ou que você está ficando, ou que você vive na gangorra da espera. Porque eu lembro de conversar no Orkut, na Madonna Fans, era muita gente que falava, gente, I want you, eu vou falar, parece que Madonna tava conversando diretamente com a gente, porque, meu Deus, e aquele gente, meu Deus do céu, é lindo demais. Sim. Tanto as duas versões eu acho assim, Madonna tava em estado de graça quando ela fez aquilo, e lembrando, não era uma música pra álbum, como eu disse, não era uma música para um álbum dela nem nada. Era Madonna regravando uma música para um álbum de tributo e ela arrebentando com a gente. É uma música que me emociona até hoje. Eu acho é uma música extremamente angustiada. Nossa, eu escutava sabe? tanto aquele... eu quero... Como que é o nome do álbum que ela tá? Something to Remember. Isso, gente, eu botava esse álbum pra dormir. Nossa, ele é maravilhoso. E... aquela frase, eu quero você, mas eu quero que você me queira também. Ai, gente, é muito triste. Enfim. Ai, sabe que hoje assim, eu acho essas coisas legais. Esse frio, esse gelo, essa expectativa, essa angústia. Vai ligar, não vai ligar. Tem tanto tempo que eu não sinto essas coisas. Não, porque quando você tá num relacionamento estável, né? Você não fica pensando, será que a pessoa vai ligar ou não vai ligar? E isso é o êxtase da paixão, né? Por isso e é uma coisa que a gente sente mais vivo, né?
Isso, a paixão ela é esse descontrole, né? Chemical reaction. Não, e você pega, parece que você sai, assim, se você tá dirigindo, parece que você tá numa estrada, assim, de nuvem. Se você tá andando, parece que você tá meio flutuando. Se as pessoas estão conversando com você, você não tá prestando muita atenção, porque você tá com aquela ideia fixa, né? Aham. É um estado, assim, falam que dura 6 meses, né? Que depois o Nada. acabam vira amor. Mas tem gente que dura mais. Eu conheço gente que infelizmente, assim, às vezes fica anos nessa. Perseguindo essa sensação. Essa sensação, e tem essa sensação mesmo de... Eu lembro que tinha um professor meu na faculdade, ele era ótimo. Gente, esse meu professor, só para vocês terem ideia, ele ia para a França para fazer com Jacques Lamy... Ai, eu sempre falo errado o nome dele. O genro do Freud, do Lacan. Ele fazia análise com ele. Olha só. Ele ia lá na França todo ano. Jacques Alain Miller, tá? Jacques Alain Miller, enfim. E ele é uma sumidade na psicanálise até hoje. E ele falava o seguinte, gente, vocês não precisam ter um transtorno psicótico ou tá na depressão maior, ou um episódio de histeria para você delirar. Você quer ver uma pessoa delirando? Veja uma pessoa apaixonada. Ela está delirando, porque... E é aquela coisa até mesmo, igual eu lembro que ele usava a parte da traição, que ele fazia, você pode chegar com foto na época, né? A gente está falando isso de 1999, que hoje em dia poderia ser uma filmagem, mas enfim, vocês entenderam. Você chega lá com a foto, lá com a pessoa traindo a outra, ela vai te dar uma justificativa que aquilo ali não é real. Ela vai te dar uma justificativa para que aquela foto, sabe? É realmente um estado de loucura. E eu acho que I Want To representa muito isso. Eu viciei. Só um parênteses aqui que não vai ter muito a ver, mas é bom para dar uma relaxada. Eu falo que a minha relação com o futebol é como se fosse a relação de uma pessoa apaixonada. A minha relação com o Cruzeiro Esporte Clube é exatamente essa, sabe? Eu falo assim, é uma doença. Tóxica. É um relacionamento abusivo, porque é aquela coisa, apita o jogo, eu fico toda empolgada, ai meu Deus, vai ganhar, ai que delícia. Perde. Eu odeio esse time, essa desgraça, nunca mais torço. Passa 2 dias, próximo jogo, já tô lá igual tô lá abanando o rabinho lá, ó. Vem jogão, vem juiz apitar. Gente, é isso desde que eu era criança, né? Eu tô com 47 anos, eu continuo nessa situação. Então é tipo isso também. Bom, já que a gente relaxou, Eu acho vamos que eu tô seguir. com saudade de um relacionamento tóxico, assim. Ai, Vicia, que horror, não fala isso. Não, cala a boca. Uma coisa assim de paixão, tipo... Não, a Porque paixão, eu ok. abandonei o São Paulo. Eu sou São Paulina ainda, mas eu nem vejo mais jogo. Eu não vejo. Eu Mas assistia você todos vai ter os que jogos. ver esse final de semana, que vai ser nós duas. Ah, não. Vai ser na Copinha, Cruzeiro e São Ainda bem Paulo. que a gente tá gravando hoje. Pra não ter treta. Ai, vamos lá. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. This used to be my playground. My playground. É mais uma música falando da falta da mãe, né? Mais uma música lamentando a ausência dessa mãe, que tanto Mas você dói. interpreta dessa forma? Ó, quando ela fala assim, esse costumava ser nosso playground. Esse costumava ser nosso sonho de infância. Esse costumava ser o lugar para onde nós corríamos. Eu queria que você estivesse aqui ao meu lado. Eu não consigo imaginar a Madonna lamentando a ausência de alguém nessa época que não fosse a mãe dela. Eu sei que o playground não é uma coisa literal. Ou pode até porque a música ser. foi pro filme, né? Ela fez pro filme, na verdade. Foi meio que correndo. Mas o que Por ela isso tem a ver com o penso. filme? Mas é porque você lembra que no filme Tem o jogo. Aí, elas tá. no passado Aí e depois toca vem pro quando elas presente, aparecem velhinhas. idosas. Tá. Idosas, entendeu? Nesse aspecto. Mas eu gostei da sua interpretação. Gente, a música é arte. A arte é livre. É. Então, a interpretação, eu gostei. Eu vejo como uma amizade. Eu penso que eu escolhi também. Peraí, deixa eu terminar. Aí, não, sim, mas é só... tá. Tem um outro trecho que me pega, né? Quando ela fala, esse costumava ser nosso playground, esse costumava ser nosso sonho de infância, esse costumava ser o lugar para onde nós corríamos. As melhores coisas da vida sempre são de graça. São de graça. Eu queria Puta que você pariu. estivesse aqui comigo. Essa frase me pega muito. As melhores coisas da vida sempre são de graça. Não, essa música ela é feita pra destruir, gente. Não tem como. Na hora que entra aquele instrumental... Meu Deus! Gente,
gente, aquilo ali É eu pra cair chorava. morto, escorrendo pela Cair, parede. tipo, isso Desabando mesmo, assim. em Nossa. posição fetal, É. sabe? É Uhum. memória afetiva mesmo. Amo essa música. Ela entrou, na verdade, na minha menção honrosa, porque eu fiz menção honrosa, não sei se você fez. Não. Mas existe o Be My Playground, foi na minha menção honrosa. Gente, é isso que Vicia falou, ela é interpretação, e é assim, eu não posso escutar. O que eu sinto com o instrumental da ponte de Frozen, eu sinto, é a mesma sensação, meu olho enche de lágrima, porque, meu Deus, Olha, você sabe com qual música que eu associo? diga. E não Vamos tem ver. nada a ver com Madonna. Tá. Vento no Litoral, do Legião. Sério? Ela me dá aquela mesma sensação de angústia, de querer escorrer pela parede gritando. Sim. Vamos fazer um programa assim? Depois a A gente gente pensa pega. nisso. Não, a gente pega a música de Madonna. Eu acho que eu não tenho muitas associações assim. Ai, você vai ter sim, você vai ter, tenho certeza. Você Isso vai puxar agora na sua veio sem memória. querer. Não, mas mesmo assim, essas que são boas. Ah. Nossa, teve tudo a ver, gostei. Nossa, Que isso? me lembra Vento no Litoral. E agora eu tô com o acorde na cabeça. Ai, meu Aham. Deus. Dun, 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 dun. Que é muito puta que pariu. Eu quero morrer quando eu escuto Vento no Litoral. E essa música é a mesma sensação de perda de alguma coisa do passado que não existe mais e que dói. Não Que existe dói, mais. que dói, exatamente. Por A isso que eu saudade é uma associo a merda. mãe. Gostei disso. Não foi bom eu ouvir isso agora, não, mas tudo bem. Ai, Ai, ai. então vamos lá, gente. A minha próxima música é composição do meu queridinho Madonna com Mirwais. E eu tô falando da música que eu mais. Desse álbum era a música que eu mais gostava. Tá? E gosto ainda. E eu tô falando de Paradise Is Not For Me. É uma música que a letra dela conversa demais comigo. Para mim é uma música que fala de depressão, tá? A pessoa que vive com depressão, um momento bom e um momento ruim. Gente, eu não tenho o que falar, não. Eu nem consigo. Ai, fala. Eu fiquei aqui esperando. Não, é porque mexe comigo, assim, porque, sabe, foi 2000 que quando eu tive, assim, um diagnóstico mesmo, assim, de depressão. E eu lembro que o Music foi um álbum que eu não conseguia, sabe, ele era meio que uma coisa muito estranha, a minha sensação com o Music, que é aquele álbum que começa muito feliz e depois ele muda. Uhum. Mas ao mesmo tempo, assim, eu não queria, sabe, aquilo. Porque exatamente por aquilo ser exatamente aquilo que eu tava passando. E Paradise era isso. Uhum. Sabe, Paradise. Eu não gosto muito da versão da Confessions Tour, porque eu acho que deixa a música ela muito reta. Uhum. A versão no violão. Talvez eu ouvindo hoje em dia, talvez eu veria de uma outra forma. Como vocês sabem, a Confessions Tour não é uma turnê que eu ouvi muito, ouvi acho que umas 2 vezes só na minha vida, enfim, completa, né? Mas a versão álbum, assim, eu não sei, gente, eu sinto saudade. O título já é uma paulada, né? Paulada, o paraíso não é pra Paraíso mim. não é pra mim, Tipo, sabe? a felicidade Então, não é pra mim, bons momentos não são pra mim. exato. E eu conheço muitos fãs que se identificam com essa música também. Principalmente a parte francesa, né? Quando ela fala. Peraí que eu tô pegando aqui, gente. Ai, perdi. Enfim, gente. Eu não tenho mais o que fazer, não. Não tenho o que dizer, sabe? Aqui. Ao meu redor, eu não consigo ver. Quem são os anjos? Certamente não sou eu. Mais uma vez estou quebrada. Mais uma vez eu não acredito nisso. Puta que pariu, gente. Não. Nossa, parece sei lá, é uma coisa de alguém que não se gosta. Isso que eu falo, eu acho que é bem a depressão mesmo. Sabe? O estado é isso. E, sem querer, faz uma associação muito grande com a minha próxima música. É? É. Bad Girl. Eu sabia que você ia falar. Claro que eu ia colocar Bad Girl. E mexe muito comigo, porque a garota de Bad Girl, ela não se ama, ela não se gosta. Ela ama alguém, mas não consegue ficar com a pessoa.
ela esconde sentimentos por medo, ela usa excessos como fuga emocional, bad girl, drunk by six, kisses someone else's lips, smoke too many cigarettes today, quer dizer, ela fuma, ela beija estranhos, ela bebe cedo, ela começa a beber cedo. Então, ela se autopune, né? Ela se autoflagela. Sim. Ela se culpa pela tristeza e a insatisfação consigo mesma. E ela fala, I'm not happy, o tempo todo, ela não está feliz, né? E por isso ela não consegue estar bem com quem ela ama, porque se ela não está feliz nem com ela própria, como é que ela vai estar feliz com alguém? Né? Eu me identifico tanto com essa letra, mas tanto. Nossa, engraçado que quando ela apareceu, mexeu muito comigo, eu chorava muito quando eu via Bad Girl, mas eu pensava, que bom que eu não sou essa pessoa, que eu estava num outro momento. Aí, com o tempo, começou, será que eu sou essa pessoa? Né? A garota de Bad Girl, ela se auto-sabota o tempo todo. Ela constrói boas pontes e depois as derruba. E ela tem um baita de um trabalho, né? Ela aparece, eu lembro que no clipe ela aparece lá no escritório. Ela é uma executiva, uma chefe poderosa. E a vida dela é tão fodida, né? E ela se auto-intitula má. Aí agora você falou da depressão, eu fiquei pensando, será que ela não era depressiva? Porque ela faz tudo que ela faz, né? Ela é autodestrutiva. É autodestrutivo. E parece que ela sabe que vai morrer, né? Se você prestar atenção na letra. Ela sabe que ela vai morrer. Ela sabe, ela escolhe aquilo. O que eu acho assim mais triste. Ela tem relacionamentos de risco. O tempo todo. E genial. David Fincher e Madonna. Eu lembro, Vici, que teve uma discussão uma vez sobre Bad Girl lá no Orkut, e foi muito legal, voltando à psicanálise de novo, e falando a respeito que era como se fosse a falta, né? E a falta da psicanálise, ela representa a incompletude humana, né? Impulsionando a busca contínua por prazer, desejo, sendo o excesso frequentemente uma tentativa de tamponar essa angústia. E é exatamente isso que ela passa no vídeo. E... ai, gente, é muito triste. Eu não coloquei Bad Girl, porque eu sabia que você ia colocar Bad Girl. Eu pensei, ela vai falar é uma música melhor. que me faz chorar. Exatamente. E você falou isso a respeito de Vento Litoral e tal. Bad Girl, ela faz uma conexão pra mim com o Cup of Coffee, do Garbage. Nossa. Que também é exatamente uma música que fala disso, da pessoa que... Ela fala, eu fumo as marcas dos seus cigarros e imploro para que você me ligue à noite, sabe? É isso. E eu já vivenciei essa situação uma vez. E... Nossa, sabe com qual música que eu associo? Isso pintou na minha cabeça agora. Diga! Com Natasha, do Capital Inicial. Nossa! Nossa! Eu fui a Natasha durante muito tempo da minha vida. Eu ainda sou meio Natasha. Nossa, tem tudo a ver pra mim. Só que é um lado autodestrutivo, mergulhado no mais profundo do entristecimento, e um lado autodestrutivo que vai pra balada, dirige feito louca e tá. Sim, mas é aquela coisa, você tentando tamponar essa angústia sua através do excesso. Sim. Olha que coisa. Sim. Puta que pariu. Ai. Nossa, Posso falar? que programa é esse? Que programa é esse? Olha, ouvintes, eu não sei se vocês vão conseguir captar nosso sentimento aqui, mas olha, eu acho que a última vez que a gente gravou um programa assim foi Músicas Subestimadas por Madonna, que é o 6º episódio desse podcast que vos fala. Da primeira temporada Da ainda. primeira temporada. A gente nunca gravou assim, porque tá difícil aqui, viu? Puta que pariu. Tá virando uma sessão de análise. Madonna faz a gente sofrer. Não é à toa que tá vendo, gente? A gente tem esse tema, gente, acho que desde a primeira temporada, né, Sama? Mas eu não pensei que fosse ser pesado assim gravar. Sim, eu também não. Eu achava que ia ser um emotivo, mas não do jeito que ele tá. Gente, vocês não têm noção aqui, que eu tô mutando o meu microfone aqui várias vezes, sério, porque sério, não dá. E essa próxima música que eu vou falar agora, gente, eu tô falando de uma música que ela fala isso aqui na letra. Por favor, querido Deus, para viver no divino, não que eu queira morrer, me ensine a perdoar a mim mesma, a sobreviver a esse inferno. É realmente amor se dói? É realmente dor
se é por dentro. Por fora eu sou forte. Segure minha mão, por favor, compreenda. É difícil tentar perdoar. É difícil tentar viver. Por favor, não critique. Por favor, compreenda. Eu tô falando, gente, de Looking for Mercy. Puta que pariu. Madame X, 2019. Vocês sabem que eu sou uma pessoa ateia, e aqui ela tá falando com Deus, mas no meu caso, era como se fosse eu mesma conversando comigo mesma. E essa música, assim, foi exatamente na época da pandemia. Ela me pegou, gente. Eu lembro nitidamente isso que eu vou falar com vocês. Eu ia tomar banho. Eu tenho um hábito, assim, adoro tomar banho, mas eu não durmo sem tomar banho mesmo. Antes de eu dormir, eu tô tomando banho, tá? E eu lembro de eu colocar essa música pra tocar no repeat, enquanto eu tava tomando banho, eu sentindo a água. E era como se fosse quase que, sabe, aquela coisa martelando, quase que, sabe? E eu pensando que pra mim, gente, Look for Mercy é uma música sobre sobrevivência em tempos de desonestidade pessoal. E era exatamente o que eu tava vivendo, acho que por tudo que tava acontecendo e coisas da minha vida pessoal. E sim, é uma música que fala, Madonna procura por misericórdia porque ela sabe que ela vive uma mentira, sabe que por fora ela passa algo que não condiz com o que ela sente. E sabe, gente, isso me pegou de um jeito, assim, sabe, que eu falei, que merda, Madonna, por quê, sabe? E está vivendo num inferno interno ou pessoal, sabe? Eu não sei, é uma música que mexe muito comigo, Nossa, gente. Mexe sabe até hoje. Sabe com qual música eu tô associando Looking for Mercy? Com qual? Eu Com só vou qual? falar um trecho que pra mim você falou de banho e veio na minha cabeça. Wash away my sorrow, take away my pain. Northern Rain. Uhum. Lave minha alma, leve embora minha dor. Era isso. Uhum. Exatamente. Então, nossa, eu não sei nem explicar assim porque, sabe? Mas e ela fala exatamente essa coisa, every night, que ela fala, né, que todo dia, antes ela fechar os olhos para dormir, né, no caso, né, mas toda noite antes de fechar meus olhos, faço uma pequena oração para que você tenha piedade de mim, por favor, querido Deus, para viver no divino. Aí começa a entrar naquela parte que eu falo. E era exatamente isso, eu converso muito comigo. E esse era meu momento, exatamente isso aí que a Vicia falou. Lave minha alma, leve embora minha dor. Era eu tomando banho e ouvindo Look for Mercy e enfim, essa música, Vicia, você tem ideia, eu meio que também depois eu obliterei ela da minha mente de alguma forma, porque depois que eu fiz esse roteiro, a minha parte, e eu não lembro o que eu tava fazendo, que eu lembrei dela. Uhum. Eu até coloquei ela num lugar que ela não entrou como a última, mas eu, né, coloquei ela e eu falei, caramba, não tem como. Essa música já me fez chorar muito. Enfim, gente, Looking for Mercy. Eu vou falar de uma música agora que eu já falei, então eu não estou entrando em detalhes técnicos porque eu quero falar do sentimento, porque que me faz chorar. É o título desse programa, é o intuito desse programa. Então, Love Try to Welcome Me, que eu já falei muito dela no episódio Músicas Subestimadas de Madonna, tá? Uhum. Que é o 6º ou 9º do podcast, agora já me fugiu. Enfim, já expliquei como que aconteceu e eu vou falar disso no outro episódio, então não vou me estender nesse. E depois que você contou a história dessa música, eu não parei, eu comecei a ouvir essa música, eu comecei a chorar, eu falei com você, que merda, você destruiu tudo! Você destruiu tudo! Então agora eu vou destruir mais um pouco, né? Porque eu fui mais profundamente na letra. Porque me faz chorar também, né? Uhum. Ela é bem existencial e confessional, né? E engraçado que eu tô aqui pensando nela e vem a cara da Madonna, o olho arregalado da Madonna pra stripper. Né? Parece assim que ela olhou e se identificou tanto. Na hora. Ela assim. Ela deve ter se congelado, assim, tipo assim, meu Deus. E aí, destrinchando agora essa letra de novo, eu descobri que a Madonna deu uma entrevista em 94, falando dessa música, que ela disse que ela sentiu muita pena da stripper. Isso eu não tinha visto na época do roteiro. Bom, ela fala de alguém que se sente emocionalmente incapaz de viver o amor mesmo desejando. Quando ela fala que ela é atraída pela tristeza e que a solidão nunca foi estranha, gente, eu me identifico tanto com isso. Essa frase aí, puta que pariu. A dor virou zona de conforto,
né? A solidão é a identidade e não apenas a circunstância. Isso é o que acontece comigo. Eu posso estar cercada de gente, eu me sinto muito sozinha, né? Sim. Aí ela fala que a felicidade é algo desconhecido, né? Que é quase um estranho. Se eu não me engano, ela fala a palavra strange. Eu não me lembro agora. E aí, quando ela fala, em vez de primavera, é sempre inverno. Meu Deus do céu! Aí, isso reforça, né, aquele estado emocional sempre de estagnação, de ausência de renovação, de frieza, de mornice, como diria minha mãe. De nada, né? A pessoa quer sentir tudo e não sente nada. Love Try to Welcome Me, meu Deus. Eu posso ler uma parte dessa música? Nossa, tá, pode. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Estes são meus lábios, mas eles sussurram tristeza. Esta é minha voz, mas está contando mentiras. Eu sei como rir, mas eu não conheço a felicidade. E eu preciso confessar, ao invés de primavera é sempre inverno, a parte que a vizinha falou. E meu coração sempre foi como um caçador solitário. Mas ainda assim, Madonna. Love tried to welcome me, but my soul drew back. Meu Deus do céu. Ai, gente, que tristeza, viu? Que merda. Não tinha como eu deixar essa música de fora. Eu sei que eu já Não, falei eu imaginei dela, que você ia colocar puta e... que pariu. Não tinha como. Aliás, me deu vontade de terminar de gravar esse programa aqui e escutar a música Subestimada. Tem um tempo que eu não escuto, eu vou ouvir de novo. Ai, ai. Gente, essa é sua última música, Vicinha? É minha última música. Gente, por coincidência, eu também fiz 13 músicas. 13? Eu coloquei 10. Eu falei 10. Tá. É porque a gente deu match em 2. Uhum. 2 ou 3, enfim. E eu tenho menção honrosa, mas essa vai ser rapidinho. Gente, essa música eu deixei por último. Eu já contei essa história num episódio que foi para os assinantes, os apoiadores. E posteriormente esse episódio foi ao ar, né? E eu tô falando de uma música que eu não gosto da versão álbum. Acho ela bem, bem paia, mas a versão ao vivo me destruiu de uma forma... Eu tô falando de Girl Gone Wild, MDNA Tour. Simplesmente porque foi minha catarse como pessoa ex-católica, enxergando tudo que eu sentia enquanto vivia... Quando eu vivi o catolicismo, bater na minha cara, né? Escancarar na minha cara, por assim dizer. Então, naquela parte do break, que é exatamente a parte que ela fala, forgive me perdoe. Você deixou de ser católica ali. Não, eu já tinha deixado de ser, mas aquilo ali, Madonna, ela conversou, ela me aconchegou tanto. Você fez o desligamento emocional ali no pitch. Você não fez nada de errado. Você não fez nada de errado. Você era apenas uma menina que tava se descobrindo sua sexualidade. Você não, sabe? Não tinha nada de errado nisso. Dessa ideia que a religião colocou na sua cabeça. Então, por mais raiva que Madonna... Eu tenho muita coisa. Vocês já viram episódios aqui que a gente tava com muita raiva dela. E isso é legal do amor. Por isso que a gente, né? O amor é isso. É você aceita as pessoas com os defeitos dela, mas é claro, né? Você não precisa passar pano pra tudo, né, gente? Concordar. Você não precisa ser né? Eu não sou apaixonada por Madonna. Porque se eu fosse apaixonada por Madonna, eu seria cega. Não, eu amo Madonna, é diferente, tá? E... mesmo hoje, depois de 13 anos de ver aquilo ao vivo, gente, me emociona, porque eu escuto Girl Gone Wild, a versão ao vivo, ela está em playlist minha de corrida, de cardio, e dependendo do meu estado emocional, quando eu vejo que ela começa a tocar, eu tiro, porque se eu tô num lugar público, eu sei que meu olho vai ficar marejado, eu sei que vai ter que eu dar aquela puxada, sabe? E eu já contei, eu era devota de Nossa Senhora das Graças, e naquela hora, quando Madonna cai, que é como se fosse a visão machista, que a mulher vai pro inferno, mostra a imagem de Nossa Senhora das Graças. Gente, por que, Madonna, você tinha que escolher logo Nossa Senhora das Graças? Você poderia ter escolhido qualquer outra Nossa Senhora, mas por que tinha que ser logo a que eu era devota? Então, por isso que eu falo que essa música... eu tenho essa conexão que Madonna conversou comigo ali diretamente... Foi por isso. E
Eu lembro, assim, que tava todo mundo gritando, que aquela parte do break é maravilhosa, Madonna botando pra fuder, dançando, mas o meu olhar, gente, era porque tava acontecendo atrás dela. E aquilo ali, assim, gente, eu fiquei sem ar, sabe? Então, Girl Gonna Wild, sim. Menção honrosa. Eu nem gosto de falar, eu nem gosto de ver. Se eu escutando, eu já lembro. Às vezes, quando eu vejo, mesmo com aquela edição porca, que foi pro DVD, que não passa nada do que era a realidade, eu fico assim, sabe? E uma menção honrosa era This Used to Be My Playground, Ai, que, quando a você Vicia já. falou, É sempre assim, a gente vai terminar. Tava emocionante, agora a gente vai brigar. Você sempre quer pôr coisa a mais. Não, né? Não, é só mais uma. Só mais uma, Não porque vale. é uma menção. Vale sim, é uma menção honrosa que me faz lembrar, porque eu amei tanto Madonna, me lembra minha infância. E aquela sensação de você estar sozinho em casa, você colocar o som a todo volume e dançar. Into the Groove. Pronto, Eu vou acabei, fazer que um eu tô programa chorando. só com 2 músicas e eu Eu tô falando pra chorando complementar aqui. isso daqui. E eu tô chorando aqui porque mexeu demais comigo. Eu tô chorando de raiva porque você colocou 2 Ai. músicas a mais. Não, Vici, não foi a mais, só foi menção honrosa. Eu nem descrevi. Se eu fosse descrever mesmo Into the Groove aqui, eu acho que eu ia, sei lá. Só foi falando isso. Gente, vocês falem aí nos comentários se é justo eu falar 10 e ela falar 12. Eu quero os comentários de vocês. E esse foi o último programa da 3ª temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô te E cortando? eu tô aqui chorando. Não, é porque eu tô chorando. Ai. Eu vou desligar meu microfone quando você fala, depois eu Não, falo. fica aí. Vou me recompor. Não, eu vou me recompor aqui. Gente, eu quero pedir pra vocês Ai. darem 5 estrelas pra gente. Eu não aguento mais ficar implorando 5 estrelas, porque a gente quer chegar a 100 5 estrelas. E até o dia aqui dessa gravação, nós não chegamos a 5 estrelas ainda. Não chegamos nem a 80 ainda. Então, dê 5 estrelas pra gente, passa o celular pela família, fala, entra aí no seu Spotify. Deixa eu dar 5 estrelas pra essa louca calar a boca. Aí pega o Sim. celular do pai, da mãe, instala no da irmãzinha, de todo mundo e dá 5 estrelas pro programa, por favor. Sim. A gente você, merece. Do YouTube, por favor, gente. A gente tem programa do YouTube que já chegou a mais de 1000 e a gente não tem 300 seguidores no YouTube. Por favor. Passou de 1.400. Sim, e a gente não tem 300 seguidores. Gente, no YouTube. mínimo, a gente tem que ter 1.400 seguidores no YouTube, né? A gente quer chegar a 1000 no YouTube, sabe? Então ajuda a gente para monetizar o canal. Outra coisa, gente, por favor, apoie o nosso projeto, são só R$5. O que você faz com R$5 hoje? Não toma nem um cafezinho na padaria. Não dá mais pro cafezinho, o cafezinho tá 7. Então, gente... E um beijo especial que a gente nunca falou para os nossos Deezer lovers, pro pessoal que escuta pelo Amazon Music também, pelo Apple Music. Um beijo para vocês, porque vocês não podem falar, vocês não podem escrever lá. Então, para vocês que escutam por lá, Madonna Vicia Podcast, um beijo para vocês. Gente, vocês Obrigada podem por ouvir. escrever no YouTube, vocês podem escrever no Isso. Spotify e vocês podem escrever na Instagram. nossa conta de Instagram, @Madonna Vicia Podcast. Entra lá, começa a seguir a gente e escreve lá. A gente gosta de receber comentário, a gente gosta de receber sugestão. Tem bastante gente que manda DM. Uhum. Então, mandem também, a gente lê tudo, a gente ama os comentários de vocês. Comentem bastante esse episódio. Isso, gente, faça. Conta a história. Igual a gente contou nossas histórias aqui, de coração. Legal. Eu quero uma Conta a rebelião história de de você. comentários, igual foi no primeiro episódio dessa temporada, que foi o da Rebel Heart. Ele foi o mesmo? primeiro, esse aqui é o último. Eu quero que vocês comentem mais até do que comentaram o episódio do Rebel Heart, por favor. Se despede da gente aí, a gente vai voltar com a 4ª temporada lá pra agosto de Madonna. De Deus. É. De Deus e de Então, Madonna. Vicia, um beijo pra você. Obrigada por essa 3ª temporada. Obrigada também. E foi legal essa jornada. Foi legal? Qual episódio você mais gostou dessa temporada? Ai, essa temporada teve tanta coisa louca, né? É. Olha, eu gostei. Eu gostei do episódio do Champagne. O do Rebel Heart foi um desafio. Uhum. E foi bom. Apesar de tudo, foi bom. O do Confessions foi legal. Foi por ser debate, eu gostei. Engraçado, nessa temporada nós falamos de dois álbuns, né? Isso não tinha acontecido ainda. Sim. E vai ter que ser, porque Madonna já tá lançando um álbum novo, né? Já tem 500 álbuns aí. Teve episódios bonitinhos que... Eu gostei tipo da muito Debbie Mazar. Eu gostei muito do episódio do Que The não- Girl Show. Sim, do The Girl Show, que foi a da turnê. Que eu tinha muita
expectativa de fazer o roteiro, porque é muito pessoal para mim. E eu acho que eu me saí bem, porque... Tudo bem que eu sempre exagero quando eu falo do Christian, exagero mesmo, porque eu acredito em tudo que eu falo. Fora esses trechos... lembra aquele dia que eu reclamei que você dá coisas que eu não quero ler para mim? Aham. Eu dei o trecho que passa pano no Christian até para você ler. E aí, outro dia eu tava vendo o episódio, eu lembrei da sua entonação. Uma entonação de quem não concorda tanto com aquilo. Então, não é só você, né, que faz eu passar por isso. Eu também fiz. Eu acho que o episódio do impacto cultural de Madonna foi bem legal também. Sim, foi legal. Porque a gente coloca ali o quanto que essa mulher pesa, né, na indústria. Pesa, assim, no bom sentido. Ela é um monstro sagrado, como diria Faustão. Ela é um monstro sagrado. A Madonna tem um peso, assim, no mundo. Eu acho que nesse episódio a gente mostra muito bem todo o peso que ela tem, tudo que ela representa, tudo que ela é. Sim. Agora, dos apoiadores... A gente fala para os apoiadores. Não, mas os episódios dos apoiadores, a gente pode comentar aqui, porque eles ficam públicos assim, o pessoal vê o que é. Ela não consegue ouvir. Mas não consegue ouvir. Eu gostei do episódio da Sama Gabriela. Foi demais, gente. Esse episódio é demais. Ele é muito bom. O dos apoiadores foi legal, foi bem bacana. Eu gosto de todos. Teve um que é muito legal, que foi muito massa, que quando a gente tinha que defender músicas sobre fim de relacionamento. Ah, sim, o duelo de músicas foi muito legal. Foi muito legal, o duelo de música, que eu defendi uma música e a Vicia defendeu outra. Foi muito legal. Bom, gente, olha, eu nem sei quanto tá dando esse programa, 1h30? Ai, peraí, é que eu tô abrindo os episódios dos apoiadores aqui. O duelo de músicas foi bem legal, ficou bem diferentão, né? O True Order também é um episódio legal. Sim, As perguntas dos apoiadores, nossa, é muito legal. Gente, vocês têm que entrar pro Apoia-se, é muito legal. Tem bastante programa lá. Aqui, hoje, dia de gravação, a gente já tem 12 programas. E a gente começou o Apoia-se em abril de 2025. Tem bastante episódio, então vocês deveriam escutar. Muito bom. Esse episódio, ele tá com quase 1h30, mas aí depois tem edição. Vai editar, deve ir pra 1h10, 1h15. Tá bom, o pessoal gosta de episódio grande. Vamos terminar a despedida pra cortar? Então tá bom. Gente, um beijo pra vocês. Até a quarta temporada. Isso aí, um abraço, até a próxima e... Tchau! Até a quarta. Você acabou de ouvir o Madonna Vicia Podcast. Até a próxima. Tchau!